que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com Reginaldo Leme. O Grande Prêmio de São Paulo está chegando, hein? E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui com quem acompanhou todas as edições do Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. O Regi estava lá já no primeiro, em 1972, quando ele ainda era um evento extracampeonato. Lembrando a vocês, esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Cintium. Fala, Regi, tudo bem? Tudo bem, Thiago, tudo bem aí, amigos da Petronas. É até um prazer falar disso. Difícil é lembrar que eu tive todas, né? Denota assim a idade e tal, mas é uma experiência que eu repetiria. Mas esse é o nosso grande tesouro aqui no Grande Papo com o Reginaldo Leme. Eu te ouvi sobre esse grande prêmio, sobre essas histórias que você traz da Fórmula 1. E o Grande Prêmio Interlagos especificamente tem um diferencial, né? Que começou lá nos anos 70, mas teve agora nos anos 2000 uma fase muito importante, que foi uma fase de definição de campeonato. Os campeonatos eram decididos aqui em Interlagos. É porque antigamente era no início do ano. Aí mudaram por conta da chuva, continuou chovendo igual, mas pelo menos foi para o fim do ano. O primeiro grande campeão aqui, Fernando Alonso, 2 vezes, né? O que você lembra daqueles grandes prêmios, 2005, 2006, o Alonso na Renault? Bom, antes dessas decisões houve uma outra, em 2003, que acabou sendo definida por conta de um acidente muito grave na subida, na entrada da reta, primeiramente com Marco Webber, né, que ele bateu dos 2 lados do guarda-reio, saiu rodando, perdeu todas as rodas, perdeu tudo do carro, suspensão, tudo, sobrou o cockpit e ele sentadinho lá. Uhum. E aí, a verdade é que o Fernando Alonso vinha, né, para completar. E aí é o seguinte que todo mundo fala, eu acredito que é verdade, conhecendo o Briatore. Aí o Briatore não avisou o Alonso do acidente à frente dele. A hora que o Alonso, é uma curva cega, a hora que ele entrasse ali, ele ia se deparar com um acidente sem ter sabido. Coisa do Briatore. E aí o Alonso bateu também, claro. Atropela um dos destroços do carro do Weber e bate feio, né? Bate feio também. Enfim, aí acabou que... Isso acabou a corrida, inclusive, terminou a corrida. E ele nem foi ao pódio, ele era o 3º colocado e ficou tão grogue da batida que precisou ir para o centro médico. Foi um pódio que teve só 1º e 2º colocados. Bem lembrado, bem lembrado. E assim... Quem diria, São Paulo, essa mesma pista que trouxe esse susto, um dos maiores da carreira dele. Tudo bem que ele teve alguns, né? Saiu virando ao contrário aí na Austrália, enfim. Mas essa pista que trouxe um dos maiores sustos da vida dele também foi a pista que trouxe 2 campeonatos. 2 campeonatos para ele, seguidos, né? Em 2005, com o Kimi Raikkonen como grande concorrente na McLaren. E 2006 com o Schumacher, último ano do Schumacher. O Schumacher se despede no Brasil, não conseguiu ser campeão, o Alonso acabou levando o título dele, né? Mas eu acho que talvez a decisão que talvez chame mais atenção nessa história do Alonso com o Interlagos seja 2007. Porque 2007 era um campeonato que parecia nas mãos dele até que a McLaren deixa as coisas em aberto com um novato chamado Lewis Hamilton do lado dele, né? Aí foi o grande problema do Alonso, né? Ele entrou na McLaren certo de que ele ia conquistar o 3º título, tanto que tinha um estreante do lado dele, só que esse estreante era Lewis Hamilton, né? Uhum. Aí, logo no começo, ele percebeu que não vai ser bem assim, eu vou ter que lutar com esse cara fora das pistas, mentalmente. E essa foi a decisão que ele tomou, e com coisas muito feias, né? Tipo assim, ele para uma troca de pneus e em seguida vinha o Hamilton. E ele parar e ele acabou a troca, ele não saía. Na Hungria, né? Na Hungria, ele ficou esperando o sinal era instrutor dele, era... Um dos poucos parceiros que ele manteve parceiro, lá dentro, né? Ele esperou o sinal desse parceiro, falou, vai. Consequência,
O Alonso saiu, o Hamilton, quando saiu, não conseguiu abrir a última volta. Não teve tempo de abrir a última volta. E eu me lembro que o Alonso foi, inclusive, punido nessa corrida. É uma punição que chamou bastante atenção, porque a FIA acabou entendendo realmente que ele tinha sido antidesportivo e ele não largou na posição que gostaria, né? Mas, de fato, foi um jogo baixo. As coisas já estavam implodindo ali, né? Tem, inclusive, o caso de espionagem que estava rolando também durante essa época. Agora, Regi, vamos falar um pouquinho de teoria da conspiração. Tem gente que diz que esse campeonato, por tudo que aconteceu, essa guerra interna, as denúncias contra a McLaren de copiar o carro da Ferrari, que esse campeonato meio que foi direcionado para a Ferrari. Porque no final do ano, aqui em Interlagos, o Alonso terminou no pódio vice-campeão, quer dizer, terceiro colocado, aliás, e feliz da vida lá no pódio. Feliz da vida, porque não era o Hamilton. O Hamilton também tinha perdido, e o Hamilton teve algum problema ali na questão das marchas. Você acredita nessa teoria ou é um pouco de exagero? Olha, eu não acredito, mas acreditando. Um lado... Não creio nas bruxas, pero que las hay. A Ferrari é muito importante para a Fórmula 1, muito importante para a FIA, sempre foi tratada com uma certa distinção, né? E na divisão do bolo, por exemplo, não importa a posição dela no campeonato, ela ganha mais que as outras. Isso foi um acordo lá atrás do Bernie Eccleston com a Ferrari, e quando fundou a Associação dos Construtores, ele conseguiu impor isso e os outros aceitaram, né? Na época tinha que realizar a Fórmula 1, então aceitaram. Depois o Ron Dennis tentou brigar muito por isso para mudar, mas não foi. Aí tinha o Hamilton campeonato na mão. Exato. O Hamilton campeonato na mão. Aí começou a dar errado, e na China, que era a corrida antes do Brasil, isso é que eu acho muito estranho. O pneu acabando, porque estava a pista molhada, então, claro, gastava menos, mas o pneu acabando. A McLaren não chamou ele entrou por box depois e parou no pedrisco na entrada do box. Uma pequena caixa de brita que havia. Pequena caixa de brita. E aí você foi retirado depois. Foi retirado depois. E aí você vê exatamente o pneu do jeito que estava. Quer dizer, a McLaren não sabia que isso ia acontecer, que podia acontecer. Tudo bem, mas aí deixa a vida do piloto em risco. Por isso eu duvido, né? Mas, enfim, pode ser. Mas o Alonso perdeu, o Hamilton perdeu, e aí acabou o título nas mãos do Kimi Raikkonen, graças à atitude do Felipe, graças à equipe que pediu para inverter posição. Não inverteu na pista, mas inverteu no box, na troca de pneus. Na época tinha reabastecimento, né? Sim. E aí que tinha um acordo da Ferrari entre o Kimi e o Felipe, que quem chegasse em Monza, no GP da Itália, na frente, teria preferência para as outras corridas, que seria ajudado pela equipe. Cara, até um GP antes, o Massa estava bem na frente não, mas estava na frente. E o Raikkonen passou à frente dele. Aí foram para Monza com o Raikkonen na frente, acho que 1 ponto. E aí, seguindo o que a Ferrari tinha determinado, né, a preferência era dele. Então o Felipe, ganhando a corrida, seria mais uma vitória dele em Interlagos, né? E teve que trocar de posição no box para o Kimi sair campeão. Seria a segunda vitória dele em Interlagos consecutiva. Ele tinha ganhado 2006 e voltaria a ganhar 2008. E já que você toca nesse ponto, Regi, de uma vitória brasileira ali em Interlagos, que é tão importante, vamos falar um pouquinho dessa corrida de 2006 também, porque a gente não viu um brasileiro ganhar desde 1993, quando foi a última vitória do Ayrton Senna em Interlagos. Como é que foi para vocês voltar a transmitir uma vitória de um piloto brasileiro correndo em casa com aquele macacão diferente dele,
Como é que foi essa sensação de 2006? Foi espetacular, né? Primeiro, ele convencia a Ferrari de tirar o vermelho e botar um macacão verde e amarelo. Foi uma jogada boa dele e que provavelmente o marketing da Ferrari gostou da ideia, né? Aprovou. Então, bom, aquela corrida ele foi perfeito do começo ao fim, né? Liderou do começo ao fim e é muito bacana ele no pódio com o macacão verde e amarelo. É até capa do nosso anuário automotor. Então, foi mais do que uma simples vitória, foi a vitória de um piloto da Ferrari com macacão verde e amarelo. E muita gente costuma dizer que uma vitória em casa, especialmente para os pilotos mais envolvidos, como os latino-americanos, é muito próxima de um título, né? Coisas que você pode conquistar na carreira. Título em primeiro lugar, e em segundo, está ali uma vitória em casa. Então, acho que o Massa também ficou para a história com essas duas vitórias. Ficou, e coisa que o Rubinho não conseguiu, né? Chegou Bateu perto, na trave mas várias vezes e não conseguiu. É verdade. Está acompanhando aqui com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme, com oferecimento do Petronas Cintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi, começamos a falar de Felipe Massa, venceu 2006, quase venceu 2007, e aí vamos a 2008 naquela decisão de campeonato espetacular, né? O Interlagaço, que foi a torcida de repente indo do êxtase ali, a frustração total com a ultrapassagem do Hamilton em cima do Timo Glock. Para você, foi a decisão mais espetacular de todos os tempos? Olha, eu não vi, eu li algumas espetaculares, inclusive em Watkins Glen, a vitória do Emerson, que deu o título pós-mortem ao Jochen Rindt, e outras, porque o Watkins Glen normalmente encerrava o campeonato. Agora, de o que eu vi, foi espetacular, porque a ponto de um piloto ganhar a corrida, quer dizer, fazer o papel dele, né? A família comemorar, porque era claro, comemorou, cruzou a linha de chegada, comemorou. E essa colocação que o Hamilton precisava, esse quinto lugar, ele estava em sexto. Na subida da junção, o Timo Glock, o alemão Timo Glock, que estava com o pneu errado naquele momento, né? Tipo, Interlagos teve várias mudanças de tempo, né? Seca, chove, e nesse finalzinho estava chovendo. O Hamilton tinha trocado um pouquinho antes, deu sorte. E o Timo Glock, o alemão Timo Glock, ele estava muito bem colocado, ele estava com o pneu slick na chuva, não era chuva forte, mas com pista molhada. Aquela garoa de fim de tarde de Interlagos. Então, como segurar, né? O Hamilton veio aproximando, passou na subida da junção, passou. E quando ele cruzou a linha, em quinto, era campeão do mundo. E aí a gente tem aquela cena clássica de duas equipes comemorando ao mesmo tempo. Sim. A Ferrari Sim. E a McLaren, porque a Ferrari ainda não tinha se dado conta da ultrapassagem. Todo mundo na Ferrari, inclusive a família do Felipe, né? O Titônio e a Ana. Inclusive estava o Thiago Camilo lá, que era muito amigo, sempre foi muito amigo. E aí eles foram alertados pelo Dino, que era um membro da equipe Ferrari, muito amigo do Senna, muito amigo do Massa e do Rubinho até hoje. E ele viu aquela comemoração, mas ele viu antes, não sei se ele viu pela televisão, não dava para ver diretamente. Então ele começou a chamar a atenção deles, né? E nós vimos, porque nós estávamos alto, né, na cabine bem alta, a gente viu. E a transmissão mostrou o exato momento. Mostrou. E ao mesmo tempo, por outro lado, né, havia comemoração também, né, da McLaren. E eles estavam certos, de fato o campeonato era deles. Foi uma cena histórica que a gente viveu. E aquela questão do membro da Ferrari informar, né, Regi? Porque a equipe em si ela estava muito focada na corrida. Então quem estava ali torcendo, beleza, ganhou, o Hamilton está em sexto, vamos celebrar. Mas os mecânicos, os engenheiros, o próprio Hobbs Medley, ele estava atento no que estava acontecendo. Então, tanto que o Felipe Cruz, ele fala, olha, vamos ver o que acontece, já te aviso. E 38 segundos depois, o Hamilton tinha cruzado em quinto. Então a equipe estava atenta e acabou precisando avisar também ali os membros da família que já comemoravam.
Em 2009, a gente chegou a Interlagos também com uma decisão. Um brasileiro não podia ser campeão, porque o Rubinho precisaria levar a decisão para Abu Dhabi, mas o Jenson Button acaba conquistando aquele campeonato e em Interlagos também de forma histórica. Acho que falando menos da corrida, né, que o Rubinho largou na pole até, enfim, teve uma série de problemas, mas mais do campeonato. Acho que foi a grande chance da vida do Rubinho, né? Por mais que ele tenha andado bem na Ferrari e se colocado em posição de ganhar a corrida também, aquele era o ano. Aquele era o ano, porque na Ferrari ele ganhou corridas, mas tinha um Schumacher como companheiro. Então o Schumacher tinha claramente a preferência, isso era quase sob contrato. Não tinha contrato, mas verbalmente era isso. E o Rubinho fez a pole, fez tudo o que tinha que fazer, né? E não deu. E aí, sem o Schumacher, pela primeira vez, tendo como companheiro o Jenson Button e um carro em que o Ross Brown descobriu alguma coisa que ninguém sabia o que era, depois se soube que era esse difusor duplo, ele era um carro, naquele momento, imbatível. Até do meio do campeonato para frente, a Red Bull cresceu bastante. Sim. Mas naquele momento, imbatível. E aí, no campeonato, o Button começou a ganhar, acho que 6 ou 7 seguidas, e o Rubinho não ganhava. Aí eu falei com ele uma vez lá na Espanha, eu falei com ele, pô, Rubinho, você tem que reagir logo, né? Porque o cara tá ganhando, né? Ele falou, eu sei, mas tá difícil e tal. Tá difícil porque... estava difícil porque o carro começou a enfrentar problemas e a Red Bull crescendo. Sim. Então foi tudo contra o Rubinho naquela. Quando ele começa a ganhar, tinha concorrência já, não era igual o do Button que enfileirou tantas vitórias. Inclusive ele ganhou uma corrida fantástica em Valência, né? A 100ª vitória brasileira. A 100ª vitória brasileira. Boa, depois ele fez 101 em Monza, né, que foi a última vitória. E aí esse carro dominava, né, por essa razão que eu falei do difusor duplo, e todas as equipes enviaram protesto contra a Brown, né, do Ross Brown. E aí eu me lembro de uma entrevista na Austrália, eu estava lá do lado dele, o Ross Brown, dizendo o seguinte, falou para todo mundo, pessoal, a coisa estava para todo mundo ver. Era um buraco do regulamento. Vocês não viram, eu vi. E foi isso. Depois começou a se imitar e tal. Sim, a própria Red Bull. A própria Red Bull, E aí complicou um pouquinho no campeonato, o Button já estava à frente, tanto que o Rubinho não foi nem vice, né? O Vettel acaba tomando dele essa segunda posição. Ele terminou em quarto. Terminou em terceiro. Terceiro. Mas de fato, o Ross Brown tem razão, porque além da Brown, outras equipes também enxergaram isso antes do campeonato começar, que foi o caso da Toyota e da Williams, mas sem a eficiência que o Ross Brown conseguiu colocar. Então, as outras equipes que tinham aí o difusor duplo também não tinham o mesmo rendimento do Ross Brown, do carro do Ross Brown, né? Regi, vamos para 2012, última decisão de campeonato que a gente testemunhou aqui em Interlagos. E eu me lembro que era uma disputa entre Sebastian Vettel, pela Red Bull, e Fernando Alonso, pela Ferrari. E pouco antes da decisão, ainda na semana, você teve uma entrevista exclusiva com o Fernando Alonso, eu tive o privilégio de estar lá presente também, em que o Alonso até se sentia surpreso de estar ali, e chegou a brincar, não sei se você se lembra, falando, que bom que a disputa é contra o Vettel, se fosse contra o Hamilton já tinha acabado. Aquelas espetadas do Alonso, né? Essa corrida também foi muito especial e marcou uma superação grande do Vettel, né, que acabou tocado na largada, enfim, foi uma bela corrida dele. Eu nunca esqueci dessa frase do Alonso, porque ficou o contexto, né? Eu passei a entender qual era a diferença de nível dos pilotos. O Alonso, que era inimigo do Hamilton desde aquele ano lá do início da carreira do Hamilton, ele aprendeu a entender que o Hamilton era talentosíssimo, como ele, Alonso, e que o Vettel não. Ele falava, com o Vettel fica mais fácil. Tá? E eu lembro que ele chegou de Interlagos, foi lá no hotel Hyatt,
estavam todos os pilotos lá, ele chegou de Interlagos, pegou aquele trânsito para voltar de Interlagos, mas terrível, ele chegou bufando. Bufando na sala. Parece que ele não queria nem fazer a entrevista, que estava combinada com a Ferrari, através, aliás... de um dos patrocinadores, né? De um dos patrocinadores, E aí, nessa entrevista, foi isso. Depois ele amansou. Sabe por que ele amansou? Eu comecei a entrevista sem falar de carro. Eu comecei a falar ele é torcedor ferrenho do Real Madrid. Eu comecei a entrevista falando do pai dele, que tinha sido goleiro do Real Madrid. Que barato. Acho que num segundo time B e tal. Aí ele ficou encantado com aquilo, começou a descrever aquilo de todo jeito. Tá? E eu falei para ele do futebol. Aí entramos no jogo. Falando em espanhol, que é a língua que ele... Entramos no jogo e aí ele estava solto. Esse é um segredo para todo jornalista, tá? Exato, quebrar o gelo antes de qualquer coisa. E aí no domingo as coisas não foram para o caminho dele, foram para o caminho do Vettel. O Vettel alcança o tricampeonato antes do Fernando Alonso, que até hoje ainda busca esse resultado, né? Merecia mais o Alonso, né? Merecia pelo menos mais um. Pelo talento dele, merecia mais. Agora, vamos lembrar que ele ganhou em cima do Schumacher. Verdade, duas vezes, né? Que nível que ele estava, ele merecia mais mesmo, certamente, porque um piloto que agora está quase chegando a 400 GPs, né, e apenas com 2 títulos, ganhou muita corrida, mas com 2 campeonatos, por uma razão, culpa dele, no sentido de, quando ele saía de uma equipe, ele saía batendo a porta. Exato. Quando saiu da Renault, bateu a porta. Quando saiu da Ferrari, bateu a porta. Chegou um momento que ele não tinha para onde ir. Ou ele ficava ali naquele jeito, e aí, total culpa dele. E se ele sair da Aston Martin um dia, ele vai bater a porta. Embora lá ele seja sócio. É uma relação diferente e acho que ele acredita também como a última chance dele. Então é difícil ele aprontar por lá. Mas é aquela coisa, né, Regi? Ele correu tanto, mas tanto que nem os inimigos dele estão lá mais. Não tem mais Ron Dennis, não tem mais o chefe da Ferrari da época. Então renovou todo mundo. Só tem o Hamilton. Ele continua. Só tem o Hamilton que, enfim, de vez em quando se enroscam aí na pista. Imagine também. Se ele estava em 2007 com a certeza de que seria tricampeão, com o melhor carro do grid, e entrou ao lado de um jovem estreante. Hoje ele continua com os 2 títulos e o jovem estreante tem 7. É isso. Essa é a grande diferença e boa parte deles conquistados aí com a Mercedes. E hoje eles se dão. Exato. Quando não estão disputando freada é mais fácil, né? Aí fica mais fácil aí de se dar bem. Regi, obrigado mais uma vez por esse papo maravilhoso aqui e vamos lá para mais um Grande Prêmio de São Paulo, né? Vamos lá, tomar. Eu sei que a chuva faz parte e ela até dá uma emoção diferente na corrida, mas tomara que não chova. Eu queria muito ver uma corrida 100% seca em Interlagos, porque é um circuito muito desafiador e o piloto gosta do desafio. Então eles adoram Interlagos. E Interlagos, quando chove muito forte. Então é isso que a gente precisa prestar atenção também. Você curtiu aqui com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme, relembrando essas 6 decisões de campeonato que nós tivemos da Fórmula 1 em Interlagos. Eu lembro sempre a vocês, o podcast Grande Papo com o Reginaldo Leme tem o apoio do lubrificante Petronas Cintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Cintium. Olha, da minha parte, um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Regi. Grande abraço aí para vocês. Muito obrigado. É muito legal fazer esse papo aqui.